Olá, meus amigos, aqui é o Watchman River. Estou muito feliz por vocês estarem aqui. Espero que vocês estejam bem. Obrigado por se juntarem a mim. Hoje é sábado, 25 de abril de 2026, e está um dia lindo aqui no centro de Connecticut, às margens do rio Connecticut. Mas hoje não tem plateia ao vivo. Não vi nenhum esquilo terrestre, nenhum esquilo, nenhum gato, nenhum ganso, nada. Antes de falarmos sobre o mundo hoje, vamos às Escrituras. É importante começar assim. Separei alguns versículos para compartilhar com vocês. Hebreus 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e encontrar graça para ajudar em momento de necessidade. Vamos para número 6, versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu amo muito esse versículo. Efésios 2, versículos 4 e 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, mesmo quando estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês foram salvos. Digam amém. Obrigado por isso. Vamos para 2 Timóteo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não é um versículo maravilhoso? Isaías 30, versículo 18. Portanto, o Senhor esperará para ter misericórdia de você, e por isso será exaltado para se compadecer de você. Pois o Senhor é um Deus de justiça, bem-aventurados todos os que esperam por ele. Adoro isso. Segundo Coríntios 12, versículo 9, e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Vamos para Hebreus 8, versículo 12, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas maldades não me lembrarei mais. Gálatas 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. Salmo 8, versículo 4. Que é o homem para que te lembres dele e o filho do homem para que o visites. Lindas palavras, não? Vamos fazer outra. Gálatas 5, versículo 4. Vocês se separaram de Cristo, vocês que procuram ser justificados pela lei. Vocês caíram da graça. Meu Deus, uma passagem poderosa, poderosa. Então, como vocês estão? Hoje é sábado e é um bom dia. Este é o dia que o Senhor fez e nós vamos nos alegrar e regozijar nele. E um sabiá acabou de aparecer. Então temos um membro da plateia ao vivo, e ele é bem bonitinho. Mas enfim, vou começar por aqui. Existem muitos boatos circulando, e estou chamando de boatos porque é muito difícil saber exatamente o que está acontecendo no Oriente Médio neste momento. Mas estão dizendo que uma fonte próxima a Galiba afirma que o Irã se preparou para o maior lançamento de mísseis da história, mirando Israel e Estados Árabes aliados dos Estados Unidos, pronto para disparar ao observar qualquer sinal de ataque neste fim de semana. Então, há muitos boatos circulando dizendo que o Irã está pronto para lançar esse ataque massivo se eles sequer perceberem que os Estados Unidos estão se preparando para fazer alguma coisa. O que isso significa? Eu não sei o que significa. Significa que, quero dizer, sinceramente, você poderia culpar o Irã? Sabe quantos ataques surpresa você aguenta antes de começar a perceber bem? Talvez devêssemos atacar primeiro. Eles vão? Não sei. O que eu sei? Também não sei. Bubba, do Bubba News and Telegram, disse isso. O Irã vai lançar o primeiro ataque? O Irã se preparou para, ao observar qualquer sinal de um ataque iminente, lançar a maior barragem de mísseis da história contra Israel e certos países árabes aliados dos Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait. Esses são todos os países que eles vêm atacando desde 28 de fevereiro, certo? E agora temos esse cessar-fogo. Mas Buba disse, mas não Omã, pois eles tentam apaziguar o Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica. Então Omã está seguro por enquanto, mas, sabe, sinceramente vou ser honesto aqui.
Estou muito cansado de cobrir guerra no Oriente Médio. Eu só, sabe, estou pronto para que Jesus venha e nos encontre no ar nas nuvens, sinceramente, e nos leve para casa. Porque, e eu sei que muitos de vocês estão sentindo o mesmo, eu só, sabe, estou cansado das guerras no Oriente Médio e desses falsos cessar-fogos estranhos que a gente sabe que não vão durar. Será que algo vai acontecer neste fim de semana? Parece possível, mas só o tempo dirá. Eu sei de uma coisa: China, Índia, Reino Unido, Rússia, Turquia, Paquistão, todos estão pedindo para seus cidadãos saírem do Irã imediatamente porque acham que algo pode acontecer aqui neste fim de semana. Então são muitos avisos por lá. Agora dizem que o maior reforço naval dos Estados Unidos desde a guerra do Iraque ocorre no Oriente Médio. Temos tanto equipamento lá e parece que algo está prestes a acontecer de novo. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que Witkoff e Kushner vão para o Paquistão novamente amanhã de manhã, e ela disse isso ontem à noite para iniciar conversas diretas com representantes da delegação iraniana. Os iranianos procuraram e pediram essa conversa. Há novamente tantas informações conflitantes sobre essas negociações. Vou mostrar vários ângulos e você decide o que acha que vai acontecer. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Aragati, chegou ao Paquistão para negociar a paz com os Estados Unidos por meio de mediadores. Parecia que essas conversas seriam hoje. Ok, é isso que dizem. Depois recebemos isso do canal Beginning of Sorrows News no Telegram. De acordo com Ismail Biki, chegamos a Islamabad, no Paquistão, para uma visita oficial. O ministro das Relações Exteriores, Aragati, se reunirá com autoridades paquistanesas de alto escalão, em conjunto com a mediação e os bons ofícios em andamento, para encerrar a guerra de agressão imposta pelos americanos e restabelecer a paz em nossa região. Não está previsto nenhum encontro entre o Irã e os Estados Unidos. As observações do Irã serão repassadas ao Paquistão. Eles dizem que não há reuniões marcadas, enquanto a Casa Branca afirma que pediu encontros. Sabe, nem sei se o Irã realmente conhece seus líderes. Parece haver muita disputa interna lá. O perfil Open Source Intel compartilhou isso no X. Segundo a Tasni News, afiliada à Guarda Revolucionária do Irã, atualmente não há planos para negociar com os Estados Unidos. Aragati está viajando para o Paquistão para discutir questões regionais e a perspectiva do Irã sobre o fim da guerra, não para se encontrar com autoridades americanas. Segundo o Times of Israel, Teherã diz que não há reunião prevista entre autoridades iranianas e americanas no Paquistão. Chegamos a Islamabad, no Paquistão, para uma visita oficial. Então eles continuam dizendo que estamos indo lá para uma visita oficial. Vamos falar sobre os americanos, mas não vamos falar com os americanos. Vamos ver. Saberemos até o final do fim de semana ou até o final de hoje o que realmente aconteceu ou não aconteceu. Também do BRICS News, uma autoridade iraniana pede que Rússia e China liderem a nova ordem mundial após anos de violações do direito internacional pelos Estados Unidos. Então, o Irã quer que Rússia e China liderem a nova ordem mundial, que basicamente eu acredito que vai acontecer, sabe? À medida que entramos cada vez mais fundo nesses últimos dias esperando por Jesus. Os Estados Unidos vão perder sua influência, provavelmente devido ao arrebatamento, mas você sabe. Enfim, então é isso. Não tem muita coisa acontecendo hoje. Sabe, todo mundo está esperando para ver o que acontece com as negociações hoje e se eles vão propor mais uma rodada de cessar-fogo e estender isso. Ou se os Estados Unidos, ou o Irã, ou Israel, alguém faz algum movimento neste fim de semana, sabe? O canal Notícias do Início das Dores no Telegram divulgou isso. Segundo as FDI, em 3 áreas diferentes no sul do Líbano, as FDI atingiram durante a noite lançadores de foguetes do Hezbollah carregados e prontos para disparar. Então o Hezbollah tinha esses lançadores prontos para uso, e as FDI, mesmo estando no meio de um suposto cessar-fogo prolongado, destruíram esses lançadores. Esses lançadores representavam uma ameaça imediata para os soldados das FDI e para os civis israelenses. Então eles eliminaram esses lançadores. Isso significa que eles não existem mais. Estou no clima de brincadeira, mas aviso você. Vou tentar ser sério, pois o assunto é importante. Amir Sarfati também compartilhou um vídeo mostrando o Hezbollah usando ambulâncias e equipes médicas para disfarçar o transporte de armas e terroristas. Alguém está surpreso? Alguém? Eu imaginei que não.
Não, esse é apenas o modo normal de operação deles. Escolas, hospitais, ambulâncias, você sabe. O que mais? As exportações de petróleo bruto e GNL dos Estados Unidos disparam enquanto compradores europeus e asiáticos garantem suprimentos perdidos do Golfo, com o número de petroleiros vazios indo para os Estados Unidos para encher com petróleo bruto, combustíveis refinados e outros produtos petrolíferos atingindo um recorde histórico. Muita gente está abastecendo aqui. E a gente ainda nem viu o impacto que tudo isso vai causar. Acho que isso vai acontecer nos próximos meses. Sabe, isso vai ficar louco. O Ministério das Relações Exteriores da China diz que Taiwan é uma parte inalienável do território chinês. Ninguém pode jamais impedir a eventual reunificação da China. Então a China está mais uma vez dizendo que Taiwan é deles. Nós vamos nos reunificar. E eu venho lendo sobre isso há 4 anos neste canal. Eles vão fazer isso em algum momento? Isso não tem relação com profecia bíblica. Eu não vejo China, sabe, e Taiwan tendo qualquer relação com profecia bíblica, mas é interessante. Ok, essa aqui é outra interessante. Encerramos as notícias do Oriente Médio, certo? Os cientistas de Putin estão desenvolvendo o primeiro medicamento do mundo para retardar o envelhecimento, meses depois que o presidente russo disse em uma conferência de IA que provavelmente é possível chegar aos 150 anos de idade. Então, um cientista russo fez uma declaração bombástica sobre um medicamento contra o envelhecimento, dizendo que esse cientista russo afirmou que está em desenvolvimento o primeiro medicamento anti-envelhecimento do mundo. Poucos meses após Putin sugerir que humanos podem viver até 150 anos, a iniciativa apoiada pelo Kremlin estaria focada em mostrar os processos biológicos por trás do envelhecimento, com pesquisadores trabalhando em um tratamento de terapia genética que tem como alvo o chamado gene RAD, que está ligado à deterioração celular. Denis Sekarinsky, cientista russo e ministro da Educação, disse que os cientistas do país estão próximos de uma descoberta revolucionária. Um pouco de música dramática para a história. Alguém já fez um clipe de música traumática para mim? Talvez eu tente achar isso. Falando em um fórum de medicina da longevidade, ele disse que uma área promissora é a terapia gênica do envelhecimento. Ele acrescentou que o gene RAGE é um receptor cuja ativação desencadeia o envelhecimento celular. Por outro lado, bloquear esse gene, veja como é simples, pode prolongar a juventude celular. Então eles estão tentando encontrar um caminho. Sabe o que é? Eles não leem a Bíblia, porque se lessem o Salmo 90, versículo 10, lá diz que os dias da nossa vida são 70 anos. E se pela força chegam a 80 anos, e isso não vai mudar. Sabe, isso significa que se você tem mais de 80 anos, cara, você está indo muito bem. Você está indo bem. Deus é bom. Deus tem sido bom com você. Mas sabe, não vamos ver um dia em que os humanos vivam até 150 anos, até depois da tribulação de 7 anos, quando voltarmos com Jesus por 1000 anos. Então veremos pessoas vivendo muito, muito tempo e nunca morreremos. Estaremos com Jesus, reinando e governando com Ele. Ah, que dia será esse, hein? Eu poderia fazer um quadro de Clown World com isso, mas ainda não chegamos lá oficialmente. Impressionantes pegadas de dinossauro de 132 milhões de anos estão reescrevendo a história. Um mistério de longa data no registro fóssil do sul da África está começando a ser desvendado. Após enormes fluxos de lava há 182 milhões de anos parecerem apagar evidências de dinossauros na região, cientistas agora descobriram novas pistas surpreendentes ao longo da costa oeste do Cabo. Dezenas de pegadas de dinossauros com 132 milhões de anos. Elas foram descobertas em um pequeno trecho de rocha perto de Nisna, tornando-se as mais recentes já encontradas no sul da África. Pegadas de dinossauros com 132 milhões de anos. Mas eles não conseguem me dizer com precisão como vai estar o tempo daqui a 3 dias, porque há 3 dias atrás era para estar chovendo hoje e não está. Eles não conseguem me dizer sobre o tempo, mas conseguem me dizer que não foi há 133 milhões de anos, nem há 131 milhões de anos, mas sim há 132 milhões de anos. Eles encontraram essas pegadas, eles conseguiram essas pegadas dos dinossauros.
Quero falar sobre Clown World, mas ainda não é o nosso segmento Clown World, então não farei isso. O que mais? Ah, esse aqui. O dia tá tão fraco de notícias que me divirto com essas histórias. Essa me deixa nervoso, pois quem me conhece sabe que há duas coisas que amo acima de tudo. Exceto Jesus, ele vem depois de Jesus. Minha esposa e filhos, tudo bem. Pasta de amendoim e café. Essas são as duas coisas que eu amo. Bem, está rolando um pouco de pânico aqui. As plantações de amendoim estão em risco na Carolina do Sul, enquanto os fazendeiros enfrentam a pior seca desde 1895. Não mexa com meus amendoins. Pela primeira vez em seus 50 anos de agricultura na Carolina do Sul, Marion Reiser não conseguiu plantar milho, já que o estado enfrenta o clima mais seco desde 1895. Agora ele está preocupado que talvez não consiga plantar amendoim no próximo mês. Aspas. Às vezes estava muito úmido para plantar, mas nunca seco demais, disse Reiser. A seca afetou todas as culturas cultivadas pelos agricultores daqui. A família dele administra a Reiser's Pork and Produce, uma loja, restaurante e serviço de buffet na pequena cidade de Lodge, no condado de Colleton. Acho que estou falando errado, condado de Colleton ou condado de Colton, não tenho certeza. Eles criam porcos e cultivam vegetais, incluindo milho, algodão e amendoim desde 1952. Essa é uma fazenda antiga. A atual seca se estende desde setembro. Mesmo com uma leve chuva prevista para 25 de abril, essa precipitação mal faria diferença. Eles estão preocupados com as plantações de amendoim, e isso me preocupa porque adoro amendoim, manteiga de amendoim, Reese's. Não como mais, mas amo muito. Mas enfim, tá aí. Certo, que terremotos? Nas últimas 24 horas foram registrados 38 terremotos acima de 4.0 e 13 acima de 5.0, então tá aí. Você está totalmente atualizado. Vamos agora, se quiser, ao mundo dos palhaços. Vai comigo? Você já está no mundo dos palhaços, então atravesse com cuidado e evite pisar no algodão doce. Isso é do Futurism. Apenas 11 centros de dados de IA. Agora, ouça isso. Lembre-se, eles estão construindo mais de 900. Eles têm planos para quase 900 centros de dados de IA só neste país, certo? Apenas 11 centros de dados de IA podem emitir mais poluentes do que países inteiros. Apenas 11 centros de dados movidos a gás nos Estados Unidos podem emitir mais gases de efeito estufa do que países com populações de dezenas de milhões de pessoas, de acordo com uma nova análise da Wired. A revista analisou estimativas de emissões de projetos de energia a gás em construção para abastecer centros de dados. A construção dessas instalações gigantescas aumentou para atender às demandas da indústria de IA. E para colocá-los em funcionamento o mais rápido possível, muitos desses centros de dados recém-construídos estão recorrendo à energia a gás. Essa estratégia permite que os centros de dados evitem esperar pela conexão às redes elétricas locais e as polêmicas sobre aumento das contas de energia. Turbinas a gás podem ser transportadas até o local e começar a fornecer energia quase imediatamente. O problema é que essa prática de usar geração atrás do medidor levou a uma aceleração absurda das emissões, disse Michael Thomas, fundador da empresa de energia limpa CleanView, que vem monitorando as permissões de gás para centros de dados. É quase como se pensássemos que estávamos na fase descendente da Revolução Industrial, aposentando o carvão e o gás, e agora temos um novo pico em que vamos crescer, ele disse ao Wired. E isso me apavora de várias maneiras, ele disse. Bem, tenho certeza de que, se colocarmos um filtro na traseira de uma vaca, tipo uma fralda ou algo assim, tudo vai ficar bem e não vamos precisar nos preocupar. Todos vamos nos sentir melhor com isso ou algo assim. Eu simplesmente adoro essa IA. Sabe, bem, ela pode levar à extinção da humanidade e realmente prejudicar o meio ambiente. Ela consome toneladas e toneladas de água, mas vamos fazer mesmo assim porque a IA é tão importante, sabe? É o sistema da besta. É o sistema da besta chegando que será usado na tribulação de 7 anos. Precisa estar pronto. Acredito que estamos próximos do início da tribulação de 7 anos. Por isso, o arrebatamento ocorrerá antes. Mas você sabe, no mundo dos palhaços é preciso uma boa IA.
E o mundo está se preparando. O mundo basicamente está implorando para que alguém conserte o mundo. Muitos no mundo pensam que é o presidente Trump, mas sabe de uma coisa? Eles aguardam o anticristo sem saber e estão prestes a recebê-lo. Não será como esperam, por isso cuidado com o que deseja. Sabe, todos eles precisam de Jesus. Tudo bem. Onde estamos? Vamos aos comentários do dia, se eu conseguir achá-los. Nome de conta interessante. Adam of the Red Earth disse: estamos recebendo centenas de dicas e avisos. Não considero isso um aviso para nós, mas para os descrentes. Estou focando em despertar as pessoas e falar mais sobre Jesus. Bem, esse é um foco incrível, Adam. Glória a Deus. Existe foco melhor do que contar às pessoas o Evangelho, as boas novas? Certamente, salvação e proteção para os nossos militares e suas famílias, onde quer que estejam, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Essa é uma ótima oração que todos deveríamos fazer pela proteção deles. Os rapazes e moças que estão indo para o Oriente Médio. E você sabe. Boa. Rita, me comunicar com todos vocês todos os dias enche meu coração de alegria. Você pode realmente ver que somos filhos da luz e estamos fazendo exatamente o que nosso Pai nos pediu. Nós nos amamos, oramos uns pelos outros, encorajamos uns aos outros e nos comunicamos todos os dias uns com os outros. Nossa reunião com o Senhor, com esta família e com nossos irmãos e irmãs será o dia mais feliz de nossas vidas. Amém, Rita, você está certa. Vai ser mesmo, vai ser incrível. E esta comunidade é uma comunidade incrível. Dave, você está certo, Tom. Lá nos anos 70 e 80, a maioria dos cristãos evangélicos realmente acreditava em um arrebatamento pré-tribulacional. Parecia que o resto estava incerto, mas não havia nenhuma animosidade em relação ao ponto de vista pré-tribulacional. Nenhuma mesmo. Não. Agora existe nos últimos dias. As pessoas ficam tão irritadas. Tipo assim, calma, Jesus ainda está no trono. E sabe, não é uma questão de salvação, você vai ficar bem. Maria, os descrentes vão chamar de OVNIs e os verdadeiros crentes chamam de principados demoníacos. Amém, irmã? Você está certa sobre isso. Vamos fazer mais uma. Larry, o que tem lá fora? Muita coisa não. Hiperinflação, guerras, rumores de guerras, violência, ódio, ganância, egoísmo, apostasia. Eu vou escolher Jesus e subir no arrebatamento. Orações e bênçãos a todos os meus irmãos e irmãs em Cristo enquanto aguardamos a bendita esperança de Tito 2.13. Jesus não é só nossa bendita esperança, mas a única. Amém, irmão. Você está certo. Ele é a nossa única esperança. Você conhece Jesus? Você acredita no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada? Já nasceu de novo? Espero que sim, porque estamos aqui nos últimos dias e o tempo é curto, e temos visto tantas coisas loucas acontecendo neste mundo. E como eu sempre digo, você não tem garantido nem o seu próximo fôlego hoje. Sabe, se você não conhece Jesus ou tem dúvidas, talvez tenha crescido em um lar cristão, mas sente que nunca nasceu de novo. Sabe de uma coisa? Você pode ter uma nova vida hoje porque Jesus deixou um trono no céu para nos resgatar há 2000 anos. Ele deixou o céu para vir aqui, nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. E esse era o plano eterno. Desde a eternidade, sempre foi o plano, caso a humanidade caísse em pecado, que Jesus, o Filho unigênito de Deus, viria aqui e pagaria pelos nossos pecados com seu sangue. E foi isso que aconteceu há 2000 anos. Jesus andou por esta terra e viveu aqui de forma perfeita. Seu desempenho foi absolutamente perfeito porque ele é o Deus-homem, Deus, totalmente homem no mesmo corpo. E Jesus, os gansos estão voando acima de nós. E Jesus veio aqui, amou as pessoas, curou as pessoas e ensinou as pessoas. Mas sabe de uma coisa? Ele é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Ele veio aqui para ir até aquela cruz e derramar sangue, porque sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Todos temos um problema com o pecado e não conseguimos pagar sozinhos. Só o Filho unigênito de Deus, Jesus, poderia pagar por esses pecados com seu sangue, que nos purifica e nos torna brancos como a neve. Então, para ser salvo, basta entender. Lá vem outro ganso. Olhe, escute. Lá vai ele.
Tudo o que você tem que fazer, eu acho que Satanás manda os pássaros às vezes quando estou pregando o evangelho, porque eu sempre sou tão distraído, ou seja lá como chamam isso. Mas de qualquer forma, tudo o que você precisa fazer para ser salvo é ficar a sós com Jesus e dizer: Jesus, eu entendo, eu admito que sou um pecador, eu entendo, eu preciso de um pagamento por isso. E agora eu creio que o sangue que o Senhor derramou é o pagamento pelos meus pecados. Quando você crê nesse sangue e entende que ele te deixará mais branco que a neve, diz a Jesus: tenho fé no teu sangue expiatório, que removerá meu pecado e me tornará mais branco que a neve. E você diz: Jesus, creio na tua obra consumada na cruz. Você foi pregado na cruz e derramou esse sangue precioso. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, você é o único e verdadeiro Salvador do mundo. Preciso desesperadamente de um Salvador. E no momento em que você crê no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada, adivinha? Você está salvo. Deus colocará o Espírito Santo em você, você nascerá de novo, você será selado até o dia da redenção. Ele não vai te deixar. Ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. Jesus quer passar a eternidade com você. Ele pagou o preço com seu sangue. E você, o que fará com isso? Sabe, o que você vai fazer vai simplesmente dizer: ah, não, vou esperar por outra coisa. Deve haver algum outro jeito. Se existe um céu, eu sou mais bom do que mal e vou ser simplesmente levado para o céu. Mas não é assim que funciona. Você não é bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Nenhum de nós é. Nós precisamos de um Salvador. Toda a palavra de Deus, todo o Antigo Testamento apontava para Jesus, mostrando, sabe, havia leis dadas, lei após lei dadas no Antigo Testamento. E perceberam que não conseguiam cumprir. Eu não consigo cumprir todas essas leis. São mais de 600 leis, eu não consigo cumpri-las. Eu preciso de um Salvador. Todo o Antigo Testamento apontava para Jesus. E agora nós olhamos para trás, 2000 anos, para o que ele fez por nós e dizemos: uau, nós temos um Salvador que morreu para pagar pelos nossos pecados com o seu sangue. Então, o que você vai fazer com isso? Se você continuar adiando e dizer que não quer, eu não preciso disso, sabe? No dia do julgamento você pode se ajoelhar diante de Jesus e ele dizer: afaste-se, nunca te conheci. E isso é assustador porque você é entregue à separação eterna de Deus, também conhecida como inferno. É descrito como um lugar de choro, lamento e ranger de dentes. É quente, nunca termina. E eu te prometo, se você for parar lá, não vai dizer que é injusto, porque vai se lembrar de uma conversa como essa e vai dizer: eu tive uma chance. Eu me lembro, sabe, alguns de vocês, infelizmente, provavelmente vão dizer: eu estive tão perto de responder a esse chamado e dizer sim, e eu simplesmente não fiz isso. Eu pensava: não quero acreditar nisso. Estou bem, sou bom o bastante para ir ao céu. O inferno não foi feito para a humanidade. Ele foi criado para Satanás e seus anjos, não para a humanidade. Mas se você ouve sobre esse plano de resgate incrível que o Deus Altíssimo colocou em prática ao enviar Jesus para cá, e você pensa: bem, eu não quero isso. Você terá o que deseja, separação eterna. Você não quer Deus aqui e também não vai querê-lo lá. E alguém disse algo uma vez que me confortou, porque alguém disse: você precisa entender que alguém que rejeita Jesus quando ouve as boas novas, alguém que rejeita isso, você precisa entender uma coisa. Eles poderiam estar vivos na Terra por 10.000 anos e até o 10º milésimo ano de vida eles rejeitariam Jesus. Isso realmente me confortou. Sabe, disseram que eles nunca viriam a Jesus. Eles nunca viriam a Jesus. Não seja assim, pois não vai querer enfrentar o autor da vida no dia do juízo e ouvi-lo dizer: afaste-se de mim, nunca te conheci. Tudo bem, leve isso a sério porque é a decisão mais séria de toda a sua vida. Tem consequências eternas. Tudo bem. Eu orei por você esta manhã no meu momento de oração. Orei por todos que veriam este vídeo. Gostando ou não, você foi alvo de oração. E se não formos arrebatados hoje, que considero um ótimo dia para isso. Mas se não, se Deus quiser, eu verei vocês amanhã. Eu amo vocês.